Olá, caro aluno, você está se preparando para o concurso, sabe que a matéria informática é um passo importante. E como você está se preparando, você já deve ter visto todo o material, uma lidinha básica, e vamos aí usar e conhecer um pouco essa nova cara que o Windows 10 traz para você, as suas novidades, características e recursos que você vai encontrar aí na sua prova. E saber que as bancas gostam exatamente disso, desses detalhes, das novidades que a ferramenta oferece. E assim você vai encontrar essas características. Alguns detalhes básicos são importantes, como por exemplo, quando a gente olha para o Windows 10, nós temos que ver as suas novidades em termos de lançamento. Já inclusive apareceu em provas essa referência à data, quando o Windows 10 foi lançado. Bom, o Windows 10 ele teve seu lançamento oficial em 29 de julho de 2015. Mas por que essa data é importante? Porque segundo a Microsoft, esta será a última versão do Windows. Ela, a princípio, prometeu que não vai lançar mais versões, vai ser esta. Então o que vai acontecer? A previsão é que só lancem atualizações em cima de atualizações. E que você não vai precisar falar, vou comprar o Windows tal, vou comprar o novo Windows versão isso. Você vai atualizá-lo apenas. Então essa é uma característica que ela propõe para você. Aí você tem um requisito mínimo de computação, o que você tem que ter de hardware para poder instalar esse cara. Ou você atualiza direto do Windows 10, Windows 8 gratuitamente, e você tem também esses requisitos, essas características. Onde você tem um sistema de 32 bits, quando você vai trabalhar lá com um processador mais antigo, mas mesmo em um processador 64 bits, você pode pôr o sistema operacional 32. É uma opção que vai depender justamente de alguns detalhes. Por exemplo, se você colocar um sistema de 32 bits, você tem que lembrar que esse sistema operacional só vai reconhecer 3 GB de memória. Então não adianta colocar 4, que ele só vai reconhecer 3. Mas o mínimo que você precisa para usar é 1 GB de RAM e um HD ali com 16 GB livre para você guardar o sistema operacional, a princípio. O recomendado é mais, mas isso aqui é o mínimo que você precisa. E o 64 bits, você precisa ter 2 GB de memória e uns 20 GB de HD. Também, recomendado é pelo menos 32. Isso aqui é o mínimo exigido para que você instale o sistema. São recomendações que a própria Microsoft traz para você. Então tenha esse cuidado na hora de instalar o sistema. Agora, o que o Windows 10 traz aí são inúmeras novidades. Comparando o Windows 7, o Windows 8 e o Windows 10, entre o Windows 7 para o Windows 8, teve mudança? Teve, várias mudanças. Só que o Windows 10 trouxe muito mais detalhes, muito mais acréscimos ao processo. E aí vamos ver algumas características, algumas novidades que você tem ali. Por exemplo, você tem a remoção. Lembra da barra Charmes que você encontrava dentro do Windows 8? Não tem mais essa barrinha ali no Windows 10 por padrão. Ela foi oculta, foi deixada de lado. Agora você tem a integração com o Xbox. Então você tem lá, às vezes, jogos no Xbox e alguns deles, a compatibilidade e tudo mais, que você pode jogar dentro do seu computador também. É vincular as contas da Live dentro dele. Então você tem lá o Xbox App, são recursos novos que também você encontra. E que já aparecem em destaque ali logo no começo do uso do sistema. Então é por isso que é importante esse cara. Esse processo aqui. O que é esse Sequential Mode? É a ideia de você trabalhar na sequência, é você utilizar aqui um processo de parei e continuei exatamente do jeito que estava. Então ele tem uma característica funcional legal aqui que a gente vai trabalhar com ele depois. Então é só saber que existe essa novidade, esse nomezinho aqui, ainda em inglês mesmo no programa em português. E você tem um conjunto de aplicativos que é onde que aparece, digamos, a maioria das novidades. Antes você tinha lá o Windows Media Player. Agora você não vê mais ele com essa característica, esse nome. Foram simplificados os aplicativos. Para quê? Porque o Office, você tem aqui dentro do Windows também? Não. Então, são recursos específicos porque você tem uma integração. A ideia do Windows 10 é ser mais integrado ainda, que o Windows 8 já foi, com outros dispositivos portáteis. A ideia é de você trabalhar com um tablet, com o celular e pegar o mesmo sistema nesses três. E esse Sequential Mode é justamente nessa ideia. Imagine que eu tenha ali 2 dispositivos, ou 2 em 1. Como assim 2 em 1? Imagina que você tem o seu computador, que é um computador e tablet, um notebook que você consegue virar a tela e ele vira também um tablet. É essa a ideia do Sequential Mode. É ele reconhecer automaticamente que você estava trabalhando no sistema com a ideia de desktop e transformou para o sistema no formato tablet e você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Ele só vai adaptar, melhorar a integração do teclado, leitura do mouse para o dispositivo sensível ao toque. É essa a ideia do Sequential Mode. É dar segmento, dar essa sequência no funcionamento, sem que você tenha que desligar, ligar para usar no modo do tablet e assim por diante. Então é nesse sentido que ele vai trazer isso. E por isso que esses aplicativos são novos, porque você tem aplicativos mais simples para funcionarem tal qual você usa no seu tablet, no smartphone. A ideia é de ir lá, dar um playzinho, ver a lista de música, só ver o vídeo, não tem muitos recursos adicionais. É essa a ideia.
E você então tem novidades quanto ao visualizador e exibição de fotos. Você tem ali o novo player de música, mais simples que o Media Player, consideravelmente. Você também tem a ideia do player de vídeo, que seria quase a mesma ideia, só que ele separa nominalmente para você abrir os programas. Você tem aqui o controle de pessoas e também da ideia de trabalhar com contatos, e-mails. Então é um recurso que você vai ter ali para enviar os seus e-mails, contatos, porque a sua conta do Windows, ela integra com a sua conta Microsoft Office. Então se você tem lá um e-mail Outlook e tudo mais, você já vai criar o seu usuário dentro do Windows 10 utilizando essa conta. E assim você vai vincular os seus contatos ali dentro, vai visualizar quais são. É para você ter essa ideia de social, network ali dentro do processo. O que você também tem de novidade bem legal é essa parte dos mapas. O que acontece com esses mapas? É uma forma da Microsoft forçar o usuário a usar mais os mapas que o Bing trabalha do que o usuário ficar ali procurando no Google Maps. Então é uma forma meio desleal de concorrência, fazendo você utilizar um negócio que já está ali incluso. Mas está funcionando bacana, é redondinho esse recurso. O e-mail, que é já integrado pela sua própria conta, no momento que você cria o usuário sem ali, usando uma conta na Microsoft, ele já vincula o seu e-mail, já traz isso dentro do programa próprio, ou seja, é um cliente de e-mail nativo que você tem dentro do sistema operacional. E esse calendário também é um recurso muito bacana, que você pode usar para montar o seu plano de estudo. Então você tem esse calendário vinculado também à sua conta Microsoft, que você vai vincular a todas as suas ferramentas. Daí a gente vai ver exatamente algumas características desses recursos, dessas ferramentas. O que você precisa entender principalmente destes, quais merecem maior atenção? A ideia dos vídeos e músicas em substituição aí ao Windows Media Player, porque as fotos não tem uma mudança assim para o usuário tão drástica, porque o usuário não estava tão acostumado, é só o visualizador de foto do Windows e acabou. Agora, a parte de pessoas vinculada à rede social mesmo, os mapas, que é outra novidade interessante aí para ser colocado, a integração relacionada ao e-mail, não apenas a ideia de e-mail novo, mas a sua integração é o principal, e claro, o calendário como um recurso ali que traz excelentes funcionalidades. Outra novidade que você tem é o uso de previsão do tempo. Então você tem ali um aplicativinho para colocar e trabalhar com recursos de previsão do tempo, que ele traz todo o histórico, inclusive se ele conseguir consultar dados, ele pega históricos de 30 anos atrás, verificando aí como foi o clima naquele dia e assim por diante. Então um recurso muito legal nesse sentido. Para dar uma conhecida nesse ambiente do Windows 8, ou Windows 10, o que mudou, vamos olhar ali na tela do computador. Olha ali o que você tem. Você tem, primeiro, a organização funcional, onde que tem ali o botão iniciar, a tela inicial, ainda assim chamada, essa telinha aqui onde você encontra esses recursos. E para que fique melhor a visualização, vamos abrir aqui a lupa, que é um acessório, que você deve lembrar que é um acessório de acessibilidade. Então a lupa aberta, só para concentrar aqui nos pontos da tela, você tem aqui a sua área de notificação, você tem aqui a sua estrutura da tela inicial, então aqui bem ampliado, você tem a organização dela de que maneira? Primeiro, olha esse espaço aqui, as ferramentas novas, sugeridas ali justamente, os mapas, pessoas, calculadora, alarmes, relógios, controles aí que você vai encontrar. A previsão do tempo aqui trazida também. Você tem a própria ideia de integração com a loja, que já vamos comentar a respeito. E essa separação, essa barrinha aqui, que separa esses dois blocos. Esse primeiro bloco é onde você vai colocar os aplicativos que você quer fixar. Aqui você pode dimensionar, por exemplo, esse calendário está meio grande aqui o ícone. Você pode clicar com o botão direito e redimensionar ele para um ícone menor. Então ele vai ficar um íconezinho mais sucinto ali, discreto para você trabalhar, para que você possa colocar mais aplicativos dentro desse espaço. Já nesse explorar e executar aqui que ele sugere, é onde você traz jogos, outros aplicativos. Você pode ver que tem muita coisa que é sugerido. Isso aqui é o padrãozinho. Eu acabei de instalar a conta, é isso que ele vai oferecer para você. A integração com o Xbox Live, os recursos, o player de música aqui citado, que no caso vai ser o Groove no lugar do Media Player. Não, calma, já vamos falar desse Groove, o que ele significa. E você tem aí filmes e TV também, aquela ideia de visualização, e outros aplicativos sugeridos pela loja que você vai ter ali do Windows integrado. Outra organização dessa tela inicial importante é a separação desse conjunto de recursos aqui abaixo, onde você tem o explorador de arquivos, antigamente chamado de Windows Explorer, você tem as configurações, a opção para desligar, claro, só que aqui vem uma questãozinha de prova. Eu vou clicar aqui para desligar o meu computador ou reiniciar. Se eu quiser trocar de usuário, você vai aqui no nome do usuário e ali você vai ter a opção dos nomes dos usuários que estão cadastrados nesse computador, ou mesmo, por exemplo, quero bloquear a sessão de uso, sair, fazer o logoff efetivamente no meu usuário, sem desligar o computador, essa opçãozinha é sair que você vai encontrar ali.
e todos os aplicativos que vai listar aqui para você, todos os aplicativos. Note que essa primeira parte à esquerda dessa tela inicial, ela lembra muito o menu inicial lá do Windows 7. O que você tem é essa separação e integração ao mesmo tempo. É o menu iniciar com as opções tradicionais e aqui à direita você tem a organização da tela inicial com essas opções que você encontrava dentro do Windows 10, dentro do Windows 8, agora você encontra no Windows 10 integrado. Olha aqui também a indicação de novo. Essa indicação de novo é aquela coisa, os recursos novos que você tem ali, aplicativos, os apps que você adquire na loja, todo o aplicativo novo que você for instalando, ele vai ficar marcado aqui, olha, esse programa é novo, você não acessou ainda ele. A mesma coisa com os que você já tem presentes dentro do computador, aí entre os recursos. Então a ideia é de aplicativos. Outra novidade, e talvez uma das mais presentes aí que nós vamos ainda olhar, é essa novidade aqui, ó, as múltiplas áreas de trabalho que são possíveis de trabalhar. Vou reduzir o zoom para que você tenha essa noção ampliada da coisa. Você percebe que ele vai pegar os programas que estão abertos e vai jogar ali, ó, tem esses dois programas abertos, isso aqui nem era para estar aberto, ele abriu sozinho. E você tem ali a ideia de, por exemplo, abrir um navegador. Vou lá, tenho os dois programas abertos e aqui embaixo, no canto inferior direito, voltando à lupa, você tem no canto inferior direito o quê? Não aumentou a lupa, vamos aumentar. Lá no canto inferior direito você tem a opção de nova área de trabalho. Então agora eu tenho duas áreas de trabalho. Note que uma tem recursos, tem programas abertos que estão aqui. A outra, se eu selecionar ela vai estar vazia, não tem nada aberto dentro dela. Por quê? Nem os navegadores que eu tinha aberto, simplesmente que eu troquei de área de trabalho. Então eu posso ir lá, trocar de área de trabalho e eu tenho os programas que estão abertos. Uma ótima maneira de esconder as coisas. Agora vamos a detalhamento dessas novidades também. Dentro das novidades que nós podemos ainda destacar, nós vamos encontrar o seguinte. Nós temos o Cortana. O que é esse tal de Cortana? Esse aqui talvez seja o maior vilão que você vai encontrar dentro do Windows. Pelo menos é o que você vai encontrar na mídia sobre ele. Porque esse aplicativo, um recurso, ele serve para que você evite de ficar toda hora digitando o que você quer fazer. Você tem só o trabalho de falar lá o seguinte, ó, eu quero abrir programa tal. Tal qual você tem nos celulares, tablets de outros sistemas operacionais, seja aí no iOS ou no Android, a ideia é similar. Só que por que ele é dito vilão? Porque o que ele grava, ele guarda, ele não apaga, não é para uso imediato apenas. Ele guarda essa informação e divulga essa informação depois para a Microsoft e ela encaminha para quem ela achar de interesse. Esse que é o problema. Então o Cortana ele é um recurso bacana, ele torna dinâmico o uso do sistema, sim, mas tem aí justamente o custo, o prejuízo em relação a esses dados, a sua privacidade efetivamente. O recurso continue de onde parou, que é a ideia de estou fazendo um trabalho aqui, depois terminei, não quero fazer, tenho que sair correndo, quero continuar lá no trabalho. Bacana, você não precisa salvar, não precisa fechar. A ideia é que você possa simplesmente continuar usando o recurso de onde você parou, mas desde que você esteja vinculado com a conta, desde que esteja tudo corretamente configurado. É uma característica, um recurso que ele permite você trabalhar e principalmente no mesmo computador. Tipo, fechei tudo aqui, não precisa salvar, é só fechar. Ele volta, na hora que você abrir, ele vai trazer, olha, você parou aqui, você estava com esse aplicativo aberto. Inclusive, no Office também você vai encontrar esse recurso. Ele vai indicar lá para você, olha, tá vendo aqui no Office, você abriu o documento em tal ponto. Você quer continuar desse ponto do documento? Essa é a ideia. Esse recurso continue de onde parou, ele pertence ao sistema operacional e ele aponta isso nos outros programas também. E o desbloqueio imediato. Esse aqui é um recurso que vem na atualização do Windows 10. Então, se você está com ele atualizadinho, é um recurso que vai vir na atualização. A ideia é utilizar a própria webcam do seu computador, principalmente no notebook, para desbloquear. Em vez de você ficar ali digitando senha ou usar a senha pelo padrão que você já tinha no Windows 8, o que é aquele padrão? Você joga uma imagem lá e desenha alguns pontos na imagem e passa o mouse ou com a tela acessível ao toque, vai traçar um desenho, um traço na tela e esse é o seu código, a sua senha. Tal qual a ideia dos celulares você tem. E aqui você vai ter esse bloqueio imediato de que maneira? O simples fato de você sentou em frente ao computador, a câmera focou em você, pronto, ele desbloqueia o computador. Porque ele percebe que é você, pegando alguns mapeamentos de pontos no rosto, distância entre olhos, e com esse tipo de parâmetro ele sabe que você é você e libera o computador. Sem que você faça nada, sem que você toque na tela do computador, ele já vai desbloquear. É um recurso que está aí dentro da atualização dele, esse desbloqueio imediato. As múltiplas áreas de trabalho. Então eu posso ter mais de uma, mais de duas, posso ter várias áreas de trabalho. Esse ícone que você vai encontrar é um íconezinho que tem ali na área da barra de tarefas, que parece justamente uma área de trabalho, e do lado
como se fossem dois quadradinhos, exatamente indicando a ideia. Olha, eu posso escolher outras áreas de trabalho. Aqui a ideia é organizar realmente. Em vez de ter aqui uma mesa onde eu trabalho com tal coisa, aqui outra mesa para trabalhar com outra atividade, é você separar. Ó, aqui eu vou trabalhar com os documentos que vão estar abertos aqui para coisa de concurso. Aqui na outra área de trabalho é coisa do trabalho, efetivamente. Aí o chefe apareceu, você troca e deixa só na área de trabalho do trabalho. Aí o chefe saiu, você troca e joga na área de trabalho no concurso. É mais ou menos essa ideia. Porque quando você tem múltiplas áreas de trabalho, você vai escolher, olha, nessa área de trabalho eu quero um programa, na outra eu quero outro. Se você estiver em uma área de trabalho, você não vê o programa que está aberto na outra. Essa é a organização dele. E para alternar entre elas é tranquilo. Você clica nesse botãozinho e dentro desse botão você vai ter ali a lista que vai aparecer dos programas abertos e as áreas de trabalho. E ainda, como você viu, eu posso acessar essa área de trabalho por outro caminho. Qual? Aqui vem uma mudancinha. Você tem a tecla detalhe Windows junto com a tecla Tab. Antes, nas versões do Windows 7, o Windows Tab ele fazia aquele efeito shuffle, no Windows Vista também, que ele alternava entre os documentos mostrando como se fosse um ficheiro. Aqui no Windows 8, essa tecla não tinha uma função aí bem estabelecida. No Windows 10 eles voltaram a dar uma funcionalidade para ela. Ele vai abrir a visualização, permite você alternar entre os programas abertos, mas também o Windows Tab vai possibilitar você escolher entre as áreas de trabalho, ao contrário do Alt Tab. O Alt Tab continua com a mesma funcionalidade, alterna entre os programas abertos daquela área de trabalho em que você estiver. Isso que tem que ficar claro. Se eu estou em uma área de trabalho e ela tem um conjunto de programas, o Alt Tab não vai trazer os que estão na outra área de trabalho. Fica atento a esse detalhe. Então, por isso, a diferença, a sutileza em relação a essa tecla detalhe, Windows Tab. E também você tem o botão iniciar e as suas mudanças. A sua junção ali, como a gente viu, a organização na tela e as suas ferramentas. Então é o que ele traz. Mas tem uma novidade bem bacana aqui também. Quando a gente fala do botão iniciar, esse botão ele é dimensionável. Eu consigo redimensionar esse cara. Como que eu vou redimensionar? Simplesmente você pode redimensionar. Você vai poder pegar esse cara e arrastar e fazer ele ficar maior. Você pega lá nas margens dele, por exemplo, clica ali na bordinha e aumenta a lateral como para cima. E aqueles dados que você tinha ali, por exemplo, a primeira parte dele, os menus iniciar efetivamente como ele era, programas e tudo mais, e aqui duas telas, você pode fazer com que uma fique abaixo da outra, ou seja, espremer ele um pouquinho e puxar para cima. Aí você coloca uma abaixo da outra para ocupar menos espaço, ou joga ele ocupando o maior espaço possível. A ideia é você ter uma área onde você tem acesso às suas ferramentas, com mais ferramentas visíveis. É esse o princípio de você organizar a sua ferramenta do botão iniciar, a tela inicial também é ainda assim chamada. E a opção da loja, que já tinha dentro do Windows 8, mas que agora foi melhorada. Você tem ali uma integração com novos apps, novos recursos, e vários deles já vêm inclusos aí como parte de acessórios, mas não vamos chamar de acessórios, parte dos recursos componentes aí do próprio Windows, já vem vários aplicativos. Se você quiser adquirir mais, você vai lá, olha, abre a loja e adquire outros aplicativos aí. Depois a gente dá uma olhadinha nisso. O que você tem também de novidade ali, como a gente comentou, é o tal do Groove. Esse Groove é um serviço pago. A ideia dele é ser similar ao Google Music, é ser similar a vários outros que você tem, o próprio iTunes e assim por diante. Você vai pagar uma mensalidade para ter acesso a uma base de músicas que você não vai pagar adicional. Você paga uma mensalidade e tem acesso a essas músicas online. A ideia é que você não precisa mais ficar baixando a música, simplesmente vai ficar ouvindo ela online. Depende do acesso à internet, portanto, vincular esse cara. Mas, eu não quero usar. Posso ainda ter o player de música para escutar as músicas locais? Pode. Essa ideia você tem normalmente. Outra novidade que você tem é a organização de algumas configurações. Dentro do Windows 7, Windows 8, você tem o painel de controle ainda como a sua principal fonte de configurações. Aqui ainda existe, tem o painel de controle? Sim, só que as principais opções eles colocaram um outro conjunto de configurações, estão lá também dentro do painel de controle, mas um outro caminho para chegar a essas configurações, como contas de usuário, dimensionamento de tela. Então é essa opção configurações que você vai encontrar ali. E a própria novidade aqui, o que você vai encontrar dentro do Windows 10 é que dentro do Windows 8 você tinha o Internet Explorer. No Windows 10 você tem o Internet Explorer e o Microsoft Edge. Ou seja, o Internet Explorer e o Edge são dois navegadores diferentes, tem ícones parecidos ali, você vai perceber, mas que esses dois caras fazem parte do Windows 10. Então você já tem os dois ali dentro. Tem diferença visual neles? Tem. O Edge, por exemplo, permite você fazer anotações dentro do site. Essa é a diferença. E vamos conhecer um pouquinho desse cara. Olha lá na sua tela.
Na tela aqui você já tem aberta a loja. Então ele mostra aqui vários programas, integração com Netflix e tudo mais, para você adquirir e incluir ali dentro do seu Windows, criar os mini apps ali dentro. Aqui o Edge, indicando justamente a sua carinha, e você tem aqui os favoritos, tal qual você tinha antes, você tem a opção para ler os documentos sem distrações, e a ideia de escrever anotações dentro de um site. Essa é uma novidade. Log, aí olha e você vê aqui ó, o destaque. Esse navegador foi criado para o Windows 10. Então, por isso da importância dele. Ele é uma novidade extremamente importante dentro do processo todo. E o menu iniciar na sua dimensionamento, onde que eu posso aumentar, posso dimensionar ele na sua estrutura, colocando ele mais estreitinho, só eu conseguir parar de ter um mal de Parkinson aqui, eu puxo ele ó, mais estreito e eu coloco as opções de uma maneira mais visual. Por que eu posso dimensionar isso? Porque depende do teu dispositivo. Às vezes você quer otimizar, deixar as coisas abertas. Então a ideia é essa. Ele tem um limite aqui em cima. Ele não vai além disso. Ele deixa uma faixa aberta ali. Então apenas cuidado com a organização deste programa. E as configurações aí, como falado. Você tem as configurações, onde que você tem aqui um conjunto de configurações do sistema, a questão de energia e tudo mais, dispositivos conectados, removíveis principalmente, além das impressoras, a ideia de conexão com a internet, para ficar mais fácil ativar e desativar o Wi-Fi, a personalização, plano de fundo, a resolução de tela, as contas de usuário aqui, que você queira adicionar novos usuários, gerenciar. A ferramenta que normalmente você vai conhecer por primeiro é essa aqui, ó. Porque o Windows 10, quando ele atualiza, ele vem em inglês ainda. Você tem que vir aqui e mandar ele atualizar a opção para o português brasileiro. Então, por isso, a opção hora e idioma é de extrema importância. Facilidade de acesso, outro recurso aí que só muda o nome. A privacidade, questão de câmera e tudo mais, uso, e própria atualização, recuperação e backup. Falando em backup, tem novidade também dentro desse cara. Então, essa é a ideia da janela configuração. O painel de controle ainda continua existindo. Então, eu posso abrir o painel de controle, digitar lá painel de controle e abre o painel de controle. Ele traz ali as suas ferramentas, ainda mostrando todos os ícones das mesmas opções que você tinha. A diferença daquela configuração aqui é um agrupamento diferenciado, um acesso mais rápido a ferramentas, por exemplo, de conexão com a internet. Ele mostra aqui as conexões do Wi-Fi. A ideia de criar uma VPN ficou bem mais visível para o usuário, isso, dentro dos conceitos de rede, entender como você tem acesso a esse recurso, está aqui, mais visível. Essa é a organização que está ali dentro das novidades de ferramentas que o programa, que o sistema operacional Windows traz para você. Agora, olha o seguinte. Dentre essas novidades todas, você tem ainda recursos que se mantêm como padrão. A ideia de operação com arquivos e pastas, a ideia de você acessar os seus documentos, copiar, colar, as operações continuam as mesmas. Como você vai fazer, teclas de atalho, algumas mudam. Como a gente viu, o Windows Tab tem essa sutil diferença. Mas tem outras? Tem outras novidades ali dentro do processo também. Mas vamos aí olhar alguns exercícios para entender um pouquinho como que fica essa brincadeira. Vamos para a nossa primeira questão. Olha lá. Assinale a alternativa que apresente a combinação de atalhos para minimizar todas as janelas abertas na área de trabalho. Primeira alternativa, Ctrl S, Alt Tab, Ctrl D, Windows D, na verdade, Windows L e Windows Z. Bom, nessas teclas de atalho, o que nós precisamos observar ali? Primeiro, Ctrl S. Ctrl S sozinho não vai ter ação direta, não. Dependendo onde você estiver, ela tem uma operação. Mas no geral, não. É só o ESC que é para cancelar o que você estava fazendo. Então não tem muita utilidade direta esse cara. A outra alternativa que ele te dá ali é a alternativa Alt Tab. Alt Tab é a tecla de atalho para alternar entre as janelas abertas. Ainda continua sendo a mesma. Só que lembrar agora do detalhe. Alterna entre as janelas abertas da área de trabalho que você estiver. Se você estiver em uma outra área de trabalho, ele não vai abrir a da outra área de trabalho. Então, cuidado com isso. Então, Alt Tab é isso que ele quer? Não, ele quer minimizar tudo. Então, você tem ali a tecla Windows. Quem que é essa tecla Windows? A tecla Windows é aquela teclinha da bandeirinha do Windows que você tem no teclado. No contexto do Linux, por exemplo, eles chamam de tecla Super. Então, a tecla Windows é essa tecla aí. A tecla Windows, ela tem várias combinações importantes dentro da sua estrutura. E algumas delas a questão sugere ali para você. O que ele traz ali? Ele joga lá, Windows D. Windows mais a tecla D é a tecla para exibir o desktop, exibir a área de trabalho. Então ela vai ser usada para minimizar tudo. Sim, ela minimiza tudo. E o bacana é que essa tecla de atalho permite restaurar tudo de novo. Então eu posso apertar o Windows D, ele minimiza tudo, aperto o Windows D de novo e ele restaura a área de trabalho. Essa é a diferença. Então uma tecla importante.
De forma similar, você tem a tecla do atalho Windows M. O Windows M, ele minimiza tudo. Só que se você apertar o Windows M de novo, não vai fazer nada. Você tem que apertar o Windows M para minimizar, ou seja, vai ficar só a área de trabalho visível, e daí você vai apertar o Windows D para exibir? Não é uma coisa usada com a outra, são teclas diferentes. O Windows D é só com o Windows D. O Windows M, você tem que apertar o Windows Shift M para exibir daí o que foi minimizado por ela. Então cuidado com isso. A outra tecla que ele sugere ali é o Windows L. O Windows L é uma tecla extremamente importante porque ela entra nos quesitos de segurança, que serve para bloquear a sessão de usuário. Então você quer sair rapidamente ali do seu computador, aperta o Windows L, ele bloqueia a sessão. Para poder voltar a mexer no computador, tem que digitar o seu usuário e a senha. No caso, o usuário é só selecionar e digitar a senha. Então tem que ficar atento a isso. É uma tecla importante também, o Windows L. A outra que ele sugere é o Windows E. O Windows E é a tecla de atalho que você vai utilizar para abrir o explorador de arquivos, antigamente chamado Windows Explorer, agora é explorador de arquivos. Então é uma tecla importante. Outra tecla importante é o Windows P. Essa tecla é para quando você vai conectar, por exemplo, o seu computador a um projetor, principalmente notebook, mas desktop também. Eu quero duplicar as telas, eu quero fazer uma tela estendida, como se uma parte da janela ficasse na minha tela e a outra no projetor. Então a tecla atalho Windows P é a que você vai utilizar para esta finalidade. Outra tecla que a gente pode ali associar é o Windows R. O Windows R é a tecla atalho para abrir a janelinha e executar, para que você possa digitar lá dentro o nome de um programa que você conheça e você queira executar. Então o Windows R também é uma tecla de atalho importante ali. Existem outras, mas essas são as mais importantes dentro das teclas em combinação com a tecla Windows que você possa utilizar. Então elas devem ser aí conhecidas. E cuidado, o Windows Tab teve aquela diferença, mudou. O Windows Tab agora, ele vai fazer o quê? Ele vai permitir você visualizar os documentos, os programas abertos e mudar de área de trabalho. Então ali é que está a diferença. Próxima questão. O Windows 10 trouxe inúmeras novidades. Assinale a alternativa que corresponde a recursos do Windows 10. O que você tem como recurso do Windows 10 e novidade, ele quer saber. Tem o porta-arquivos? Porta-arquivos é um negócio que veio dentro do Windows XP, que era para você compartilhar arquivos e editar arquivos em grupo. Só que pouquíssimas pessoas utilizaram, tanto que ele está bem escondido lá e nem tem acesso direto mais a essa funcionalidade. Menu iniciar. Menu iniciar é uma novidade? Não, ele é um retrocesso que foi misturando tudo ali e você pode até nem chamar ele de menu iniciar, pode chamar de tela inicial ainda. Então ele tem essa diferença aí. A Microsoft ela está meio adaptando. Tem lugar que ela fala de tela inicial, tem lugar que ela fala de menu iniciar. Então é meio complicado essa orientação. Ainda é um recurso que sempre existiu no Windows, então não é algo novo, por isso cuidado com ela. Word. O Word é um editor de texto que não faz parte do Microsoft Windows. O Excel, o PowerPoint não fazem parte. Você tem o WordPad e você tem o bloco de notas, mas o Word não. Então atenção a isso. E a opção de múltiplas áreas de trabalho. É uma novidade que eu tenho dentro do Windows 10, poder alternar entre áreas de trabalho diferenciadas. Gerenciador de atividades. Isso aí eu já tinha, mas não com esse nome. Eu tenho aí o gerenciador de tarefas dentro do Windows. Então cuidado com a nomenclatura. Esse gerenciador de tarefas, ele também foi melhorado. Ele tem as opções para você visualizar de uma maneira resumida, ele só mostra os programas que estão abertos, tipo, um programa travou, eu tenho a versão sucinta, eu vou lá e fecho o programa que eu quero. Ou eu posso ver com mais detalhes. Inclusive, as configurações que antes você encontrava dentro do MS Config, para visualizar quais documentos, ou melhor, quais programas seriam carregados juntos com o sistema operacional, agora aparecem dentro da janela gerenciador de tarefas. Então lá você tem uma abinha própria da inicialização, inicializar, para você dizer, olha, esse programa aqui, toda vez que eu ligo o computador, ele liga junto. Quero tirar ele daqui. Tem como? Tem. Então é ali que você vai encontrar esse caminho. Então o gerenciador de tarefas também passou por uma série de mudanças. Espero que com isso você já tenha